Oi pessoal, e aí, tudo bem? Então vamos iniciar mais uma aula de hoje. Hoje vamos começar falando sobre a abordagem estrutural na terapia familiar. Então a gente já vem discutindo um pouco da história da terapia familiar, já falamos até aqui as propriedades gerais do sistema, estudamos um pouquinho sobre movimentos de cibernética de primeira ordem, cibernética de segunda ordem, e a gente vem aprendendo esse processo aí novo paradigmático, desse novo modelo sistêmico, e agora a gente entra nas escolas sistêmicas. E hoje começando pela estrutural. Então, que escola é essa? O que ela se propõe? Quais são os seus principais conceitos? Qual é o papel da terapia de acordo com essa abordagem? Então é isso que nós vamos estudar nessa aula de hoje. Então a escola estrutural, ela surge com Salvador Minuti. Ele era um psiquiatra infantil, era um judeu e sempre dedicou suas práticas a comunidades mais vulneráveis, adolescentes em situação de conflitos com a lei. E a partir dos seus estudos, das suas experiências e outros colaboradores, eles começam agora a integrar a família nesse processo de acompanhamento, onde começaram a ficar um pouco inquietos com os efeitos, não satisfeitos com esses efeitos da terapia individual sistêmica. Então, tanto o Minuti como o Allen, que é o da terapia estratégica breve, eles têm alguns pontos em comuns. E que pontos em comum são esses? Eles percebem o sintoma como algo ligado a um comportamento que é mantido por uma sequência de repetidas nessa família. A intervenção dá uma ênfase tanto ao diagnóstico da dinâmica familiar como as estratégias de intervenção, apesar que isso acontece simultaneamente, diagnóstico e intervenção é um processo simultâneo. Um outro ponto comum importante nessa abordagem é que eles vão trabalhar a interação familiar, porque o sintoma vai ser compreendido como um modo que esses membros se comportam frente ao sintoma do outro indivíduo. Então, o sintoma seria o quê? Um conjunto de comportamentos ou um comportamento que esses membros repetem, dão sequência diante de uma mudança que eles desejam alcançar e não conseguem, principalmente frente às mudanças do ciclo familiar, que a família precisa se reinventar, a família precisa descobrir novos métodos, novas maneiras de organização. E nessa tentativa de se organizar, o sintoma surge aí. Então, o que é importante a gente conhecer são os elementos essenciais da abordagem estrutural. Quais são esses elementos? Nós temos a estrutura, o subsistema e as fronteiras. Esses são os conceitos principais da abordagem estrutural. Quando a gente fala de estrutura, do que nós estamos falando? Estrutura está ligada aos arranjos da terapia família, ou seja, aos arranjos que esses membros tentam para conseguir manter suas interações. Então, falar de estrutura é falar de um conjunto invisível de regras, de comportamentos que a família começa a encontrar para manter o seu funcionamento e manter esse padrão de interação. Então, uma família, ela está operando através de padrões transacionais, padrões que estão sempre repetindo, padrões que perpassam entre um membro e outro. Então, quando a gente fala em estrutura, nós estamos falando do modo de organização, do modo de funcionamento, de como cada um se coloca frente ao outro. Isso é estrutura familiar. A gente está falando dessas transações que são repetidas, Estamos falando de como é que eles repetem, se relacionam a alguns comportamentos.
Dentro de estrutura, é importante a gente também ter uns conceitos que Minucci utiliza, que é de regras, de hierarquia, de poder. Quando ele fala de poder, ele está falando sobre as especificações, as responsabilidades de cada um nessa família. Vamos aí também falar, a hierarquia está ligada como o membro vai se relacionando com outros membros. Quando a gente fala de fronteiras, aí a gente vai entender isso um pouquinho melhor. E os subsistemas? Então, para Minucci, a família é um sistema complexo e dentro desses sistemas nós temos os subsistemas, que seria o subsistema conjugal, o subsistema parental e o subsistema fraternal. O que seria o subsistema conjugal? Então, falar do subsistema, nós estamos falando das responsabilidades, que são das especificações, das tarefas que são atribuídas a cada membro dessa família. Nós estamos falando das funções que cada um tem nesse sistema. Então, o subsistema conjugal, que seria a relação do casal, as funções que esse casal tem dentro do sistema, que envolve aí, né, todas as funções da conjugalidade, como eles definem seus papéis nessas relações, como esses papéis são organizados. E para Minucci, uma coisa muito importante é que a disfunção familiar ela se instala quando essas funções acabam se perdendo. Ou seja, como é que ele diz? Se dentro da conjugalidade um desses membros passa a exercer a função parental, aí se instala uma disfunção. Como é que seria isso? Então, eu como esposa, eu tenho uma função como cônjuge, eu não tenho uma função como mãe na relação do meu esposo. É isso que ele está falando. Quando esses papéis mudam de lugar, surge aí um caminho para disfunção nessa família. Aí o subsistema parental, o que é isso? Estamos falando das funções, das responsabilidades, dessa relação pai-filho, né? Como é que isso é organizado nessa família. É muito comum em alguns contextos familiares um filho assumir a função parental. O que seria isso? Um exemplo, a irmã mais velha começa a assumir o lugar da mãe na vida dessa irmã. Para que, de acordo com a abordagem estrutural, isso vai fragilizar a fratria. Então a gente precisa que cada papel, cada subsistema tem que ser muito bem fortalecido. Porque imagine, se tenho duas irmãs e uma começa a exercer a função parental, o que acontece com essa fratria? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Ela fragiliza. Então, porque, olha, a função parental, estamos falando nas definições pais e filhos. E a fratria, estamos falando das funções relacionadas aos irmãos e alguns envolvem outros membros, outros agregados que podem fazer parte desse conjunto. Tranquilo até aqui? Está dando para acompanhar aí? Então, vamos ainda agora ao terceiro elemento, que são as fronteiras. Vamos lá um pouquinho, vou colocar aqui o slide para vocês conseguirem acompanhar e visualizar melhor. Então, o que tem aí no slide sobre fronteiras? As fronteiras são as demarcações, são os limites que a gente estabelece nessa família. Seria o seguinte, falar de fronteira é falar qual é o limite que eu estabeleço para o outro, como é que esses lugares são demarcados nesse contexto familiar. E aí, dentro de fronteiras, nós temos três tipos. Nós temos as fronteiras rígidas, fronteiras emaranhadas ou difusas e temos as fronteiras nítidas. Então, vamos ver como é que é cada fronteira dessa? Então, dentro das fronteiras, é importante a gente saber uma coisa importante.
Como é que eu vou saber se minha família, as fronteiras são nítidas, são emaranhadas ou são rígidas? Então, o que é fronteiras rígidas? Dá uma olhadinha aí nesse texto para você poder acompanhar. As fronteiras rígidas, nós estamos falando onde essa família tem como característica é uma coisa importante. Ela tem como algo positivo a autonomia, ela tem como positivo, a independência. No entanto, a gente percebe uma fragilidade no sentimento do pertencimento. Então, as rígidas são restritivas, ela permite pouco contato com sistemas externos, porque os seus limites são rígidos e isso acaba contribuindo para um distanciamento. Então, como eu disse, ela promove a autonomia, promove o crescimento, o membro aprende a desenvolver seus recursos próprios, no entanto, limita a fragilidade na comunicação, há uma fragilidade na troca de afeto, há uma limitação. Então, essa família tem uma percepção distorcida do que é independência. Um exemplo de fronteiras rígidas, para vocês acompanharem melhor, seria quando a gente fala da ideia dessa percepção distorcida de dependência, porque ela carece de um sentimento de lealdade, pertencimento. Isso faz com que esse membro não busque o apoio necessário. É um exemplo tipo de que é muito mais comum você buscar um exemplo fora, ou seja, buscar uma parceria fora, contar com apoio com quem está de fora, do que com um membro da sua família. E aí, dentro da terapia, a gente vai ter que estar atento a essas fronteiras. Importante a gente observar que as fronteiras, elas podem diferenciar entre membros. Eu posso ter uma fronteira rígida com o membro X, uma fronteira emaranhada com o membro Y. Não significa que elas funcionam, que essas demarcações são iguais em todas as famílias. Tranquilo? Vamos para a próxima fronteira. Fronteiras difusas, também chamadas de emaranhadas. O que é isso? Quando a gente fala, nós estamos falando que os limites são poucos definidos. As regras não são bem claras nessa família. É uma família que desfruta de um sentimento de percepção, ou seja, do sentimento do pertencimento. É uma família que cultiva o apoio mútuo, a mutualidade nessa família. No entanto, a individualidade é fragilizada, é escassa, porque a gente não sabe exatamente qual é o lugar de cada um nessa relação. Até essa individualidade não é muito preservada. A família emaranhada, não existe um respeito muito do lugar do outro, do espaço do outro. Então, ela tem como vantagem esse sentimento do pertencer, esse sentimento da troca, do afeto, da comunicação. No entanto, a individualidade fica comprometida. E o que seria, de acordo com o Minuti, o modelo de família ideal? Seria famílias com fronteiras nítidas. O que seria isso? São as fronteiras claras, Seria fronteiras bastante claras, onde cada membro consegue perceber, dar autonomia aos seus membros. Uma coisa importante que a gente vê nas famílias nítidas é que elas conseguem garantir a individualidade, a autonomia, como também o apoio mútuo e a afeição. Então, de acordo com o Minuti, esse é um modelo de família chamado de famílias funcionais, que elas conseguem se reestruturando, se adaptando, elas possuem recursos para mobilizar esses padrões transnacionais, existe o desenvolvimento, a negociações de padrões complementares. Esse seria então o nosso papel na terapia familiar.
ajudar a família a delimitar melhor essas fronteiras, perceber como é que está a demarcação desses espaços de cada um. E para isso a gente vai precisar compreender um pouco o processo de diferenciação de self, que é uma outra aula que a gente tem, que estabelece uma relação com esses conceitos. Então, revisando, nós temos aí 3 tipos de fronteiras: as fronteiras difusas, fronteiras emaranhadas e fronteiras nítidas. Tranquilo? Principal característica da família rígida: carência no sentimento do pertencer, carência na comunicação, mas uma individualidade. Existe uma distorção percebida de independência. Família emaranhada, existe um sentimento de pertencimento muito presente, mas existe aí uma individualidade comprometida. E na família nítida, considerado o modelo ideal, que a gente busca trabalhar na terapia, que é ajudar esses familiares a desenvolverem essas habilidades, de conseguir garantir o pertencimento, apoio mútuo e, junto a isso, a individualidade e a autonomia. Esse é um papel importante e isso aí, segundo minuto, a gente vai estar atento nessa atenção no cuidado das famílias. O que é importante para a gente pensar? Qual o papel do terapeuta na abordagem familiar? O que o terapeuta faz? Então, aqui que a gente tem aí, vamos olhar um pouquinho? Então, o objeto de intervenção é o sistema familiar presente. O que é isso? O terapeuta, ele une ao sistema, utiliza a si mesmo para transformá-lo. Então, ele vai mudar a posição dos seus membros e ajudar na modificação dessas experiências. Uma coisa importante é que a terapia familiar, ela analisa o processo das interações e vai tentar proporcionar uma base consistente para que trabalhe em cada ocasião. Então, na terapia familiar, o foco está no presente. Minuti trabalha com algumas técnicas, como a representação, onde ele utiliza um dos membros ou ele mesmo para representar o que acontece nessa cena. Ele pede para repetir o que acontece em casa. Ele trabalha com jogo de espaço, onde ele percebe como é que os membros sentam ali naquele contexto. Ele vai fazendo modificações que ele julga necessária. Isso é o que ele propõe na técnica do jogo de espaço. E outras técnicas que a gente vai tentar provocar modificações no set, acreditando que as mudanças que acontecem no set, elas vão reverberar no contexto ali depois do set. Então, o que fica claro para a gente é que essa abordagem já não está muito preocupada em conhecer o passado, mas sim em traçar algumas estratégias, inclusive trabalha com técnicas, ou seja, tarefas familiares, prescrição de tarefas para que esses membros possam trabalhar em casa e a partir daí a gente está acompanhando o andamento dessa família. Então, é importante a gente saber que para cada caso clínico vai ter uma estratégia específica e a gente vai usar a técnica que melhor se adequa ou a que melhor vai se adequando. Lembrando que, gente, a técnica ela pode ser disfuncional quando a gente foca na técnica sem estar atento ao processo, ao que está acontecendo ali. Então, nem sempre a técnica vai ser funcional, a depender do modo como você usa, da hora que você aplica ali nesse contexto familiar. Importante, qualquer método, qualquer abordagem, a ética vai ser essencial. Ela nos possibilita a ousadia de assumir com responsabilidade novas posturas, de projetar novos valores, não por modismo, mas como serviço à moradia humana. Então, nós encerramos aqui hoje a nossa aula de terapia familiar na abordagem estrutural. Espero que você tenha conseguido acompanhar
Então, até a nossa próxima aula, ok? Um abraço!